Para que possamos entender o que é o câncer, vamos primeiro imaginar que o nosso corpo, ou qualquer ser vivo é formado por células. São unidades mínimas, microscópicas, que atuam, que têm forma e função específica e que funcionam como se fosse uma comunidade. À medida que o nosso corpo, que tem trilhões de células, à medida que há necessidade de formação de novas células, elas são multiplicadas, à medida que elas são lesionadas ou têm algum problema ou se tornam envelhecidas, elas morrem e outras nascem no local. Isso tudo acontece de uma forma bastante organizada e o nosso organismo controla. No câncer, especificamente, alguma célula em algum local, por algum motivo, ganha um problema, uma mutação genética e o organismo perde o controle sobre essa célula, que começa a se multiplicar de forma desordenada e tem a capacidade, muitas vezes, de invadir as células ao redor, os tecidos ao redor, e se disseminar para outros órgãos à distância. Isso é o câncer. O câncer pode nascer, pode se originar em qualquer órgão, e ele ganha o nome do órgão onde nasceu. Então, o câncer que se origina, que nasce na mama, é o câncer de mama, que nasce no pulmão é o câncer de pulmão, e assim por diante. Existem centenas, mais de 100 tipos de cânceres diferentes. O câncer in situ, ou carcinoma in situ, é aquele na sua fase mais inicial de desenvolvimento. Ele ainda não ultrapassou uma membrana que funciona como se fosse uma proteção contra a disseminação do câncer. Como ele não ultrapassou essa membrana basal, ele, em teoria, não tem capacidade de invadir os tecidos ao redor, de recidivar ou de voltar no futuro, e nem de se disseminar para outros órgãos à distância. Então, idealmente, os carcinomas deveriam ser diagnosticados em fases precoces, como a fase do carcinoma in situ. Por outro lado, o câncer invasivo é aquele que ultrapassou a membrana basal e consegue invadir, daí o nome invasivo, ele consegue invadir os tecidos que estão ao redor, tendo a capacidade, inclusive, de se disseminar para outros órgãos à distância, dando as metástases. Nem todo tumor é um câncer. Muitos tumores que não têm a capacidade de invadir os tecidos ao redor e principalmente de se disseminar ou se deslocar para outros órgãos no processo de metástase, esses tumores benignos não podem ser chamados de câncer. Ou seja, nem todo tumor é um câncer. O câncer tem cura? Sim, principalmente se diagnosticado precocemente. Uma das medidas mais importantes é a prevenção. A prevenção pode ser realizada de forma primária, com estímulo de medidas saudáveis, como uma alimentação saudável, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, e também na prevenção secundária, que é o diagnóstico do câncer em estágios mais precoces. Isso é muito importante, especialmente para alguns tumores mais comuns, quando a gente realiza a mamografia periódica para evitar o câncer de mama, o exame do colo uterino, colpocitológico, para evitar o câncer do colo uterino, dentre outros tumores, como a colonoscopia para evitar o câncer de intestino, os exames de PSA e toque retal para evitar o câncer de próstata, dentre outros.